Nessa história, iremos acompanhar o caos de um garoto sádico que virou um deus. O mais impressionante é que ele não joga, ele manipula o jogo. Quer saber como? Vem comigo! Tudo começa em Seul, uma cidade que está sempre ligada no 220. No meio daqueles prédios gigantes com luzes brilhando, tem um edifício único chamado D1. Só que esse prédio não é um lugar qualquer. No andar mais alto tá a galera mais fera do ranking mundial do maior MMORPG da atualidade. O ambiente lá dentro é tipo um santuário dos deuses do game. Telões, computadores monstruosos com luzinhas coloridas piscando. E o pessoal jogando como se o mundo fosse acabar a qualquer segundo. No topo dessa pirâmide tá o cara que todo mundo conhece como o maior de todos. Mas hoje ele tá com um sorriso esquisito no rosto, porque acabou de encontrar o Dex. O novato que virou sensação por jogar de um jeito totalmente assombroso, provocando os outros e ganhando fãs sem nem tentar. Na hora do duelo, enquanto todo mundo esperava uma atitude agressiva, o Dex só ficou parado, estudando cada movimento do campeão. O líder do rank, todo animado, gritou pra galera: "Agora vocês vão ver porque eu sou o número 1. E partiu pra cima numa velocidade doida. Só que o Dex nem tremeu, cada movimento suave, sacou a espada e pá! Um combo preciso e letal. E o Reinvencível virou pó. A equipe dele tava confiante, ficou branca igual papel. Sem perder tempo, o tanque e o dealer do time avançaram. Mas o Dex acabou com eles em 2 golpes. Double kill vergonhoso. Um dos membros gritou para recuarem, mas já era tarde. O novato varreu todo mundo como se fossem NPCs inúteis. E onde estava o Dex durante tudo isso? Nem no setup top. Ele estava numa casinha simples, com um PC meia boca sem frescura, comendo um saco de batata. Depois de detonar o rank, o maluco simplesmente deletou a conta e vazou. O ex-campeão puto da vida deu um soco na mesa e jurou vingança, mas sabia que nunca teria chance. Agora corta a cena, 2 caras num caminhão de entrega da Arcadia, a maior empresa de tech do mundo, e eles conversam sobre Dex. O mito dele já corria solto, mas o que realmente estava bombando era o lançamento da Dreamer, uma cápsula que te joga no mundo virtual hiperrealista. E enquanto os caras zoavam, entregaram uma Dreamer numa casa humilde. E quem tava lá? O Dex, é claro. O cara entrou na cápsula sem pensar 2 vezes. Dentro do novo jogo Arcadia, tudo parecia moleza no começo. Missões básicas, upar equipamentos, derrotar os bichinhos, até que o Dex esbarra numa missão bizarra: ler 100 livros. Ai meu Deus! Ele quase teve um troço. Que merda é essa? Isso aqui é um jogo ou uma escola? Mais teimoso que é, encarou a biblioteca de Edelin e passou 2 dias virados nos livros sem parar. 2 moças que trabalhavam lá ficaram chocadas. Uma sussurrou pra outra: "Mano, faz séculos que não vejo alguém lendo de verdade aqui. A galera só folheia e vaza." E a outra deu risada: "Relaxa, ele desiste em breve." Só que o Dex não desistiu. No segundo dia ele aparece na mesa delas, olheiras fundas, e perguntou: "Ei, esse livro aqui fala de um tal de Arcadia 1? O traço mais antigo de Edelin? Será que tem um volume 2? As duas se olharam confusas, pensando: como ele sabia que tinha continuação? A outra desconfiada puxou um livro empoeirado do balcão. Tem sim, mas é um livro muito especial. Só entregamos se alguém pedir." Dex agarrou o volume 2 como se fosse ouro, e no mesmo instante, o sistema pipocou na frente dele. Missão secreta nível B ativada. Dex estava lendo um livro que falava de um tal de Hell, um aventureiro famoso lá do passado. Segundo a história, ele tinha escondido um tesouro chamado Vestígio da Escuridão, no lago da primeira vila do jogo, perto de Edelin. Só que como ninguém nunca achou nada, a lenda foi caindo no esquecimento. Mas para ele, isso era uma chance única. Cheio de curiosidade, resolveu ir atrás do tal tesouro. Quando chegou no lago, o lugar parecia bem tranquilo, nada a ver com algo que esconde um lugar com nome assustador assim. Mas enquanto olhava a água, o sistema avisou que ele tinha desbloqueado uma missão especial nível P. O objetivo? Descobrir se a lenda do Vestígio da Escuridão era verdade ou não. Ele ficou surpreso de pegar uma missão tão difícil logo no começo, mas isso só deixou ele mais animado. Sem pensar 2 vezes, mergulhou no lago pronto para explorar. Só que a coisa não foi tão fácil. O lago parecia pequeno, mas era absurdamente fundo. Ele mergulhou várias vezes, chegou a 200 metros de profundidade e nada.
Nada de tesouro, nada de pista. A cada tentativa ele ficava mais frustrado. Até pensou em desistir, porque o jogo tinha acabado de sair e todo mundo estava correndo para evoluir rápido. E ele ali, perdendo tempo, mergulhando na vila inicial, e sem contar que a cápsula que ele estava usando custava uma fortuna, 920 mil anos. E a única forma de pagar era vendendo itens raros. Como faria isso se continuasse sem achar nada? Mas aí ele lembrou que aquela missão era secreta, só para ele. Se ele estava ali, era porque devia ter uma recompensa incrível no final. Com um sorriso de determinação, decidiu que não ia desistir. Enquanto isso, na cela de Silikov, a presidente, uma garota de apenas 15 anos, estava no escritório dela. Ela parecia meio deslocada no cargo, mas quando descobriu que um dos cenários principais do jogo tinha sido criado por um jogador coreano e que a dica estava escondida justo na vila inicial, ficou furiosa. Por que cargas d'água colocaram algo tão importante lá? Ela pensou. Não foi a equipe dela que fez isso, foi ele. Com raiva ela gritou, aquele desgraçado! Pegou o tablet e viu os dados do Dex chegando. Ele não tinha habilidades, nem ataques, nada de especial. E diz, como alguém assim conseguiria jogar? Foi quando ela notou uma informação. Ele tinha uma habilidade única. E ao ler direito, quase não acreditou. Depois de 10 longos dias, Dex finalmente achou o colar negro. E as suas habilidades aquáticas tinham melhorado muito. Mas o que mais chamou a atenção foi o aviso do sistema. O colar negro contém traços desconhecidos. Ao usá-lo, você precisará de um longo período de contemplação. Deseja continuar? Tem certeza? Realmente quer usar esse item? Já irritado, Dex respondeu na lata que sim. Do nada, uma voz estranha surgiu no sistema falando como se ele soubesse de tudo. Já chega de enrolação. Você quis o colar, então não adianta chorar agora. A decisão foi sua. E a voz ainda deu uma risada de deboche antes de continuar. Agora seu papel é fácil. Cria o caos igual a mim. Antes que ele conseguisse entender o que diabos estava rolando, a voz misteriosa sumiu, deixando mais dúvidas do que respostas. Quem era aquela pessoa? O que ela queria? O sistema pipocou com novas notificações, dessa vez bem direta ao ponto. Classe secreta desbloqueada. O bardo anarquista. Dex ficou boquiaberto com a mudança. Ele não fazia ideia do que aquilo significava, mas o sistema nem deu tempo para ele pensar direito. E em seguida veio mais um aviso. O sistema de níveis dele tinha sido apagado e no lugar uma habilidade nova apareceu, a plausibilidade. E claro, uma missão surgiu na hora. Assassine um iniciante. E o prazo eram 7 dias. Enquanto isso, nas planícies de Edelin, um bando de novatos estavam caçando slimes para ganhar uns trocados e upar seus personagens. Um deles, um guerreiro, deu um golpe de fogo no slime e, para surpresa de geral, conseguiu uma bolha de slime, um item raro que valia uma grana boa para quem era iniciante. O cara ficou todo animado e já planejou passar o fim de semana inteiro farmando slimes. De longe, escondido entre as árvores, Dex observa a cena, questionando se realmente deve matar uns novatos daqueles. Aí a cena muda, voltando algumas horas no passado, quando o sistema avisou para Dex que ele não poderia deletar o personagem. No começo, ele não entendeu, mas a explicação era simples. Em qualquer jogo, quanto mais você sobe de nível, mais forte fica. Só que o sistema de níveis dele tinha sido apagado. No momento, isso não parecia tão grave, mas com o tempo, os jogadores continuaram evoluindo, enquanto ele ficaria para trás, e a diferença de poder seria enorme. Dex sentiu um arrependimento danado, mas sabia que ficar parado não ia resolver nada. Por ter uma classe secreta, ele ainda acreditava que poderia ser útil de alguma forma no futuro. Ele revirou todas as informações do sistema, tentando achar alguma pista, mas nada fazia sentido. A única coisa que ele descobriu era sobre um tal plausibilidade, uma habilidade que podia aumentar sua influência no mundo e até mudar as regras do jogo, mas se usasse, suas estatísticas sumiriam para sempre. Dex leu e releu tudo aquilo, mas não entendeu bulhunfas, e para piorar, a única maneira de descobrir mais era completando a missão, matar um iniciante. Enquanto isso, algo se aproximava rápido dos novatos, era um macaco louco, um jogador nível 12. Ele chegou assustando os 2 iniciantes e avisou que poderia acabar com eles num golpe só. O cara ainda se gabou, dizendo que aquele ponto de caça era dele.
A garota iniciante gritou, reclamando que o lugar era público e que todo mundo ali podia caçar. Só que o macaco louco percebeu pelo seu sotaque que ela era de Seul e soltou que, se quisesse, descobriria onde ela morava só procurando pelo nick. E a mina ficou em pânico. O outro jogador, percebendo a situação, notou algo pior. O macaco louco tinha uma identidade carmesim, ou seja, ele já tinha matado outros jogadores. Aí tá lá, um macaco louco todo convencido mandando o povo sair correndo se não quisesse acabar mortos. A garota entra em pânico e começa a gritar por socorro, sem entender por que ninguém fazia nada para ajudar. Aí o cara que controla o fogo sugere que todo mundo se una para enfrentar e ameaçar juntos. Só que o macaco e seus dois amigos dão uma gargalhada, achando a ideia ridícula. Ele responde cheio de arrogância que aquele jogo é perfeito para ele justamente porque não tem regras. Ali só os mais fortes mandam. E eis que do nada uma voz concorda com o que ele disse. É o Dex, que aparece de surpresa com uma espada na mão. Sem esforço ele acaba com o macaco louco e os dois comparsas de uma só vez. Seus pontos de plausibilidade sobem, mas ele já percebe que vai ser difícil acumular muitos pontos com aquele sistema. Os dois novatos, aliviados por terem sido salvos, agradecem e perguntam como podem retribuir. E Dex, com um olhar gelado, corta o clima. Nem agradece. Ele solta um "não fica triste, é só um jogo", antes de, sem dó, acabar com um dos dois e ganhar mais pontos. Com um sorrisinho, ele lança a pergunta: quem vai ser o próximo? O resto dos iniciantes espalhados por ali entra em desespero e sai correndo. No final do dia, um boato se espalha por Arcádia. O maluco aparece na área dos novatos. Enquanto a lua cheia ilumina pedaços da floresta, uma coruja fica lá no alto, de olhos brilhantes, observando tudo. Um homem desesperado corre, gritando por ajuda, até que, bam, ele tropeça num galho e cai feio no chão, perdendo velocidade num piscar de olhos. Ele encara a escuridão da floresta e de repente avista uns olhos vermelhos fixos nele. Cheio de fome, era o Dex, com um sorriso no rosto, curtindo cada segundo daquilo. Mas como? Aquilo não devia ser possível no lançamento do jogo. O cara ameaça reportá-lo, mas Dex só dá de ombros, dizendo que tá seguindo ordens, e num instante corta o sujeito ao meio como se fosse manteiga. Mais um ponto de plausibilidade conquistado. Cansado, ele boceja. Em Arcádia, quem morre fica de castigo por 24 horas, sem poder logar de novo. Enquanto isso, no atendimento ao cliente, a confusão tá geral. Um gerente se pergunta o motivo daquela bagunça, e um colega responde: tá todo mundo reclamando de assassinos nos jogos. O gerente quase pirou, sinal de que a noite vai ser longa. Checando seus status, Dex vê que seus atributos estão ainda mais fracos, mas a plausibilidade já bateu 1025. Isso quer dizer que mais de 1000 jogadores já caíram pela sua lâmina. 2 dias inteiros caçando iniciantes sem parar. Ele sabia que era odiado e até sentia um peso na consciência. E ele se pergunta por que o sistema tinha colocado ele nessa. Aquilo estava atrapalhando o jogo todo. No meio dos pensamentos, um barulho estranho chama sua atenção. São slimes. Por ter eliminado tantos jogadores que caçavam essas criaturas, ele ganhou a simpatia delas. Agora, elas podiam ser suas aliadas, o que era bom, já que os amigos humanos ele não ia fazer tão cedo. Mas o sossego de Dex durou pouco. Um barulho maior ecoou na floresta, e logo apareceram vários jogadores, com os olhos cheios de ódio. Dex se despediu dos slimes e saiu correndo. Quando achou que estava livre, deu de cara com um abismo, cercado por dezenas de jogadores prontos para a vingança. Ele só sorriu e, antes que alguém reagisse, pulou. O líder do grupo ficou chocado com a coragem dele. Enquanto caía, Dex saiu do jogo. Lá fora, os fóruns estavam bombando com posts sobre um cara que estava exterminando iniciantes. No meio das discussões, o líder da caça contou que tinha sido uma das vítimas e que o assassino costumava ficar na área dos slimes. Determinado, ele marcou um encontro com outros jogadores. O plano? Limpar o jogo dos trolls, aquele que só sabe atrapalhar a diversão dos outros. O grande diferencial de Arcádia era a IA Alice, que criava missões dinâmicas baseadas nas ações dos jogadores. Ela detectou a revolta e gerou uma nova tarefa: encontrar e eliminar o assassino de iniciantes. Na filial da Coreia, os alertas começaram a piscar. O chefe gritava ordens, mas a equipe ainda estava em choque. Em 2 dias, já tinha sido uma pista importante sobre a missão principal. O chefe queria respostas. Quem era o assassino? Onde ele morava? Mas o sistema estava bloqueado e ninguém tinha acesso aos dados.
Enquanto isso, Dex, que estava dormindo feito uma pedra, acordou e viu o evento no jogo. Uma caça ao assassino de iniciantes. Ele riu, sabendo que era o alvo. Até pensou em parar de jogar. Aquilo podia ser divertido agora, mas ia ficar chato logo. Mas ele não tinha escolha, precisava pagar pela cápsula que usava. Sem alternativas, ele entrou de novo no jogo. Chegando no campo dos slimes, percebeu que o lugar era perigoso. De repente, ele escuta um barulho e avista um slime todo tristão, parecendo que levou a pior e tá pedindo ajuda. Não muito longe dali, 2 novatos estão rindo e se divertindo enquanto caçam os slimes, até que se esbarram no Dex. Na hora, acham que ele quer roubar a caça deles e já partem pra cima pra impedir. Dex nota os dois e, com um sorriso safado, se joga no chão e começa a gritar: "O assassino de iniciantes tá aqui! Socorro! Ele vai me matar!" A região toda se revolta. Os caçadores atacam os pobres coitados. E no meio da confusão, Dex escapa. O slime, agora salvo, parece feliz da vida. E o sistema avisa que ele ganhou o título de amigo dos slimes. Ele até fica contente, mas não muito animado. Afinal, será que isso vai ajudar ele a evoluir? Mas aí surge uma nova mensagem. Use seus pontos de plausibilidade para ajudar os slimes. Sem pensar 2 vezes, Dex gasta tudo o que tem. Uma luz corta o céu, o chão treme e os slimes nível 15 aparecem, muito mais perigosos que antes. Em qualquer RPG, os monstros iniciais servem para ajudar os novatos a se acostumar. Em Arcadia, esse papel é dos slimes, mas se eles ficassem tão fortes que ninguém conseguisse derrotá-los. Aí entra um novo jogador no mundo de Arcadia, todo empolgado com os gráficos e a jogabilidade. Ele vê um slime, acha até fofinho e decide enfrentar para pegar o jeito do jogo. Só que o bichinho, que parecia fraco, acaba com ele em segundos. Resultado, 24 horas sem poder jogar por causa das regras. Com mais de 10 mil novos jogadores entrando todo dia em Arcadia, os slimes evoluídos estão causando um caos generalizado. E enquanto isso, Dex observa tudo de cima de uma montanha. Ele percebe que os slimes não são mais passivos agora, e são agressivos pra caramba. O grupo que antes perseguia ele, agora tá preso no campo dos slimes. O líder, desesperado, grita para os amigos fugirem, mas não adianta. Um slime super agressivo acaba com um deles em segundo. Dex assiste tudo com um sorriso no rosto, encantado com o tanto de pontos de plausibilidade que tá ganhando. Em poucas horas, já acumulou quase 4.000 pontos. 4 vezes mais do que ele conseguiu fazer em 2 dias. Ele até pensou em deixar os slimes ainda mais fortes, mas o sistema barra, avisando que não pode aumentar mais. Mas ele nem liga, já que tá bom assim. Só que na filial da Coreia, o gerente tá puto da vida. Ele exige um relatório completo e o funcionário todo nervoso explica que os slimes subiram e o número de mortes aumentou. O gerente faz os cálculos e percebe algo em comum. Os slimes estão muito fortes, capazes de derrotar os iniciantes com um golpe só. Mas ele desconfia, pois nada acontece por acaso em Arcadia. Determinado a descobrir a verdade e encontrar respostas, ele decide entrar no jogo. Assim que surge, o sistema identifica como um usuário com privilégios administrativos, ou seja, o diretor executivo. E imediatamente aparece diante de Alice, a inteligência artificial que comanda aquele mundo. Com expressão decidida, ele olha para ela e diz: "Tô aqui para descobrir a verdade, Alice." Enquanto isso, Dex percebe que o terreno dos iniciantes está vazio. Os rumores de que o lugar é perigoso já se espalham. E agora só jogadores avançados estão enfrentando os slimes. Ou seja, seus pontos de plausibilidade diminuem, mas ele não se preocupa, pois seus pontos já passaram mais de 9.600, e quando chegam a 10.000, o sistema anuncia que ele ganhou o título de Matador de Iniciantes. Uma recompensa aparece, e ele aceita na hora, mas aí vem a surpresa. Uma luz negra explode no céu, uma energia sinistra se espalha, e um casulo se abre. O sistema avisa que Dex invocou um familiar. De repente surge uma figura com olhos malignos, asas e chifres. Ele olha em volta e pergunta: "Quem teve a coragem de me invocar?" Dex, meio assustado, mas ainda empolgado por ter invocado o Rei Demônio, explica que foi sem querer e que veio de uma recompensa. O demônio fica furioso ao descobrir que virou familiar de alguém, sem contrato nenhum, e solta uma penca de xingamentos. Dex, muito curioso, pergunta o que ele quer. O demônio, percebendo que agora está preso a ele, encolhe e pousa na cabeça do Dex.
Ele dá uma olhada nos atributos do cara e vê que não são lá grandes coisas, mas se interessa quando descobre que os pontos de plausibilidade podem aumentar o seu poder. O sistema avisa para Dex tomar cuidado, pois ao liberar o poder, ele pode ser perigoso, mas o Rei Demônio já está com planos. Ele quer que o Dex dê a ele o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Ele afirma que há um limite para os humanos utilizarem esse poder e que, na visão dele, seria mais apropriado que tivesse sob o seu controle. Em troca, promete uma recompensa equivalente. Dex, percebendo que tem algo de grande valor em suas mãos, pergunta o que o demônio tem a oferecer em troca. Com um sorriso sinistro, o demônio revela um manto poderoso que concede diversos atributos ao portador, mas exige que ele tenha um mínimo do nível, que é 150 para utilizar. Mas o Dex não tem nível suficiente e recusa na hora. O demônio então pergunta o que ele quer, e a resposta de Dex deixa ele em choque. Você consegue fortalecer os slimes? O demônio ri à toa, achando a ideia completamente maluca, pois nunca tinha ouvido algo igual, e pergunta para o Dex: quanto de plausibilidade vai me oferecer? O Dex, vendo como oportunidade, oferece tudo o que tem. O demônio, entusiasmado, aceita na hora e faz o contrato. O ritual começa, trovões roxos caem no céu e logo surge uma rainha slime nível 100. O jogo acabou de virar de cabeça para baixo. Algum tempo antes, os jogadores experientes estavam felizes da vida, ganhando XP pra caramba, mas do nada o chão começa a tremer, rachaduras aparecem e uma energia negra envolve os slimes, que se fundem numa massa gigantesca. Uma mensagem aparece para todo mundo na região: os slimes foram massacrados milhares de vezes sem motivo. Agora, sua paciência acabou. Contemplem o surgimento da sua governante. E assim nasce a deusa dos slimes. O impacto é devastador. O ar fica pesado, o cenário muda violentamente e jogadores caem como moscas. No topo da montanha, Dex e o Rei Demônio observam a cena. Ele tá boquiaberto sem acreditar no que fez, enquanto o diabo só sorri, satisfeito com o caos. Antes que Dex pudesse reclamar, um vento fortíssimo varre a montanha. A força da deusa Slime é absurda. O demônio cruza os braços e ri, admirando tudo aquilo. Que loucura, hein? Eu só dei aquela ajudinha para aumentar a sede de vingança deles, mas nunca imaginei que eles acabariam criando a própria governante. Ele vira para Dex com um sorriso malandro e agradece. Você me deu um poder incrível. Só usei um pouquinho da sua plausibilidade e olha no que deu. O demônio fica impressionado com o poder de Dex, enquanto o desespero toma conta de todo mundo. Segurem a barreira! Se ela cair, a gente tá ferrado. E nesse momento o sistema solta um alerta que todo mundo fica gelado. A escuridão que todo mundo tinha esquecido começou a crescer e a missão de caçar um matador de iniciantes some do nada. No lugar, aparece uma ordem. Todos os jogadores precisam se unir para derrotar a Rainha Slime e proteger a cidade dos iniciantes. Se falharem, a cidade vai ser destruída para sempre. Dá pra ver o medo nos olhos dos caçadores quando encaram aquela criatura gigante na frente deles. Fica óbvio que dessa vez eles não são os caçadores, eles são a presa. Lá no topo da montanha, o demônio pergunta para Dex o que ele vai fazer agora. Se você destruir o cristal do guardião, tudo isso acaba. Mas Dex percebe que o demônio só tá tentando manipular ele e resolve que vai ficar só observando. O demônio interpreta isso como se Dex quisesse acabar de vez com a esperança dos caçadores e ri, achando que os dias ao lado dele vão ser bem divertidos. Enquanto isso, Dex nota que seus pontos de plausibilidade estão subindo sem parar. Ele sabe que precisa tomar uma decisão importante. Vai ajudar os monstros ou os humanos? No campo de batalha, a Rainha Slime solta um rugido assustador, mostrando sua habilidade, Rugido do Líder. Ela tem consciência compartilhada, regeneração rápida e um ódio mortal por humanos. Já faz 3 dias que os Slimes começam um ataque, e nesse tempo os jogadores foram completamente dominados, sem chances de reagir. Mas os coreanos, que são os famosos por nunca desistirem, começam a se reorganizar. Quando os jogadores de nível alto descobrem o que está rolando, entram na luta e viram o jogo. Os caçadores que matavam mais de 1000 slimes ganham o título de Matador de Slimes, que dava mais de 30% de defesa e mais de 40% de ataque contra eles. Com cada vez mais de gente conseguindo esse título, os slimes começam a enfraquecer e a esperança dos jogadores cresce.
Lá em cima, Dex observa tudo com expressão desconfortável. Seus pontos de plausibilidade já passam de 32 mil. E o demônio, vendo aquele número absurdo, solta um comentário sarcástico. Não existe ninguém mais diabólico que você. Ele parece surpreso com a quantidade de pontos, mas não perde a chance de cutucar Dex de novo. Se você não fizer nada, os humanos vão vencer. Dex solta um sorriso perverso e responde: as coisas estão ficando divertidas. Ele já decidiu e vai ficar ao lado dos slimes. Só tinham 7 dias para o ataque, e o que antes era a Vila dos Iniciantes agora parece um campo de guerra. Mas o fim estava chegando. O clima ficou calmo, o céu azul, e os guerreiros mais fortes se espalhavam pela vila. Um deles até diz confiante: a vitória é nossa! Mas do nada o céu ficou vermelho. Todo mundo entra em choque. Lá de cima, Dex aparece montado na Rainha Slime, sorrindo. Um soldado tenta acalmar os outros, dizendo que a cor do céu não significa nada. Mas antes que alguém reaja, a Rainha Slime assume uma postura agressiva. E o sistema avisa: Boss Slime apareceu. Todo mundo paralisa. Faltam só 9 minutos para o fim da missão. E a batalha recomeça pior que antes. Cada golpe da Rainha Slime espalha slimes menores pelo campo, virando tudo um inferno. O pânico se espalha de novo, muita gente começa a fugir. No meio da confusão, o jogador tenta reorganizar o grupo, mas antes que ele consiga dar qualquer ordem, a Rainha Slime esmaga ele com uma pancada só. De repente, um ataque poderoso atinge a rainha. Um guerreiro de olhar sério aparece, acompanhado de 2 aliadas. Ele analisa a situação e traça um plano. Não precisamos derrotar ela, só enrolar. O objetivo real é proteger a Pedra Guardiã no centro da vila. Os caçadores hesitam, mas quando ouvem a estratégia concordam. A honra dos coreanos está em jogo. O grito de guerra deles ecoa pelo campo e uma nova esperança nasce. Os guerreiros de longo alcance começam a usar onda humana, atacando em sequência para distrair a Rainha Slime. Faltam só 10 segundos, é agora ou nunca! A Rainha Slime encara um exército inteiro e cada ataque dela mata centenas. Com 6 segundos restantes, o líder dos caçadores consegue chamar a atenção dela. Ele concentra toda a energia na espada e avança direto na cabeça da Rainha Slime. E agora, será que esse guerreiro é capaz de derrotar uma rainha tão poderosa? Ou será que ela vai dominar tudo de vez? Me conta aí nos comentários o que você espera dos próximos capítulos. Eu tô muito curiosa para saber onde essa história vai parar. E claro, se inscreve no canal para não perder a segunda parte. Tá só começando. Tchau!